Começar um novo trabalho é sempre desafiador. Mas e se, no primeiro dia, algo inexplicável acontecesse? Lugares desconhecidos guardam segredos sombrios, e algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Hoje, você vai ouvir 3 relatos reais de pessoas que enfrentaram o sobrenatural logo no início de suas jornadas. Prepare-se para mistérios e arrepios que podem mudar sua forma de ver o mundo. O mistério do quarto 13. No interior de Goiás, Clara, uma jovem de 24 anos, começava seu primeiro dia como recepcionista em um pequeno hotel. A construção antiga, cercada por histórias locais de aparições e eventos inexplicáveis, era conhecida por um charme sombrio que atraía turistas curiosos. Clara, porém, não acreditava em nada disso e via o trabalho apenas como um trampolim para algo maior. Logo ao chegar, ela sentiu o peso de olhares curiosos dos outros funcionários, que murmuravam baixinho, desviando o olhar. O gerente, um homem sério e de poucas palavras, entregou a ela uma chave antiga e a incumbiu de organizar os registros de um quarto em particular. O número 13. Esse quarto, segundo ele, estava desativado há anos, mas seus registros pareciam se atualizar misteriosamente no sistema, sempre indicando hóspedes inexistentes. Clara achou aquilo estranho, mas assumiu que fosse algum erro técnico. Enquanto descia para a sala de arquivos, sentiu um calafrio inexplicável e um som abafado de passos que ecoavam atrás dela no corredor vazio. Na sala de arquivos, o ambiente era ainda mais pesado. As paredes pareciam absorver a luz e o ar tinha um cheiro de mofo misturado a algo que ela não conseguia identificar. Enquanto vasculhava os registros, encontrou um livro antigo com a capa rasgada, onde o nome de um hóspede do quarto 13 estava escrito repetidamente, com datas que iam até a semana anterior. De repente, a porta se fechou sozinha, deixando Clara sozinha na penumbra com a sensação de que algo a observava. A tensão na sala de arquivos era sufocante. Clara tentou abrir a porta, mas a maçaneta parecia emperrada. O som de páginas sendo viradas chamou sua atenção para uma mesa no canto. O livro antigo agora estava aberto, revelando uma lista de nomes e frases desconexas, escritas com caligrafias diferentes. "Você está sendo observada", dizia uma das frases, em letras garrafais. A luz da sala piscou, e Clara ouviu o som nítido de alguém sussurrando seu nome. Quando finalmente conseguiu abrir a porta, ela correu para a recepção, mas não encontrou ninguém. O hotel, que estava movimentado há pouco, agora parecia deserto. Tentando manter a calma, Clara voltou ao computador para verificar os registros do quarto 13. Para sua surpresa, o sistema indicava que havia um hóspede registrado naquele momento, com o nome que ela tinha visto no livro. Tomada por uma mistura de medo e curiosidade, ela decidiu ir até o quarto. Ao se aproximar do corredor onde ficava o quarto 13, Clara notou que as luzes estavam mais fracas e o ar parecia mais pesado. A porta do quarto estava entreaberta, e uma música antiga e distorcida tocava baixinho lá dentro. Com o coração disparado, ela empurrou a porta. O quarto estava vazio, mas em cima da cama havia uma foto emoldurada. Era uma imagem dela própria, mas parecia tirada há décadas. Clara recuou, sem entender o que estava acontecendo. O som da música aumentou, e as luzes do quarto começaram a piscar freneticamente. Ela tentou sair, mas a porta se fechou com força, e a chave que estava em seu bolso desapareceu. De repente, uma sombra alta e indistinta surgiu no canto do quarto, aproximando-se lentamente. Clara sentiu o ar se tornar gelado, e uma voz rouca ecoou: "Você também pertence a este lugar agora." Com um grito, Clara desmaiou. Quando acordou, estava de volta à recepção, mas algo parecia diferente. O hotel estava movimentado novamente, mas ninguém a reconhecia. Ao tentar falar com o gerente, ele a olhou confuso e disse que ela não fazia parte da equipe. Desnorteada, Clara olhou para o espelho na recepção e viu que sua imagem parecia desbotada, como se estivesse se apagando. Naquele momento, ela percebeu que não poderia mais sair daquele lugar. Agora, era apenas mais uma peça no quebra-cabeça sombrio do hotel, destinada a vagar pelos corredores e a fazer parte dos mistérios que ela antes julgava irreais. E assim, o Hotel Antigo de Goiás ganhou mais uma história inexplicável para contar. A vigília no setor oeste. Em uma fábrica têxtil abandonada no interior de São Paulo, Jonas começava seu primeiro dia como vigia noturno. O trabalho, embora solitário, parecia ideal para ele, que buscava algo tranquilo e bem remunerado. Logo que chegou, foi recebido pelo antigo vigia, um senhor idoso que parecia apressado para ir embora. "Não saia da sala de monitoramento à meia-noite", foi a única advertência antes de ele desaparecer pela porta. Jonas riu, achando que era apenas uma tentativa de assustá-lo. A sala de monitoramento era pequena,
com telas que exibiam imagens em preto e branco de corredores vazios, máquinas paradas e um refeitório empoeirado. Tudo parecia em ordem, mas havia algo nos vídeos que o incomodava. Uma leve interferência nas câmeras que mostravam o setor oeste, como se algo passasse rapidamente pelas imagens. Ele tentou ajustar, mas o problema persistia. Então, por volta das 11h30, a energia piscou e o sistema de segurança emitiu um som estridente. Uma das telas mostrou um movimento. Jonas ampliou a imagem e viu que parecia ser uma mulher de cabelos longos andando pelo corredor do setor oeste. Vestida de branco, ela parecia flutuar. Assumindo que fosse alguém invadindo o local, ele pegou sua lanterna e decidiu investigar, ignorando o aviso do antigo vigia. Ao entrar no setor oeste, Jonas foi recebido por um silêncio absoluto. As paredes grafitadas e as janelas quebradas criavam um cenário desolador, mas nada indicava a presença de alguém. Ele chamou, mas sua voz ecoou sem resposta. O chão estava coberto de poeira, mas não havia marcas de pegadas, o que o deixou ainda mais confuso. De repente, um som baixo e contínuo começou, como o choro abafado de uma mulher. Jonas seguiu o som até uma das salas maiores, onde antigas máquinas de costura estavam cobertas por lonas. A temperatura caiu abruptamente, e ele sentiu um arrepio subir pela espinha. No centro da sala, ele viu a mulher de cabelos longos. Ela estava de costas, imóvel, mas o som do choro vinha dela. Quando ele tentou se aproximar, as máquinas ao redor começaram a funcionar sozinhas, emitindo ruídos altos e estridentes. Jonas deu um passo atrás, aterrorizado. De repente, a mulher parou de chorar e virou lentamente o rosto. Seus olhos eram completamente negros, e um sorriso distorcido se formou em seus lábios. "Você não deveria estar aqui", disse ela, com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. Antes que Jonas pudesse reagir, a porta da sala se fechou com força, deixando preso com a presença assustadora. Jonas tentou desesperadamente abrir a porta, mas ela não se mexia. A mulher começou a se aproximar lentamente, enquanto as máquinas ao redor continuavam a funcionar de forma frenética. Ele caiu de joelhos, sentindo-se drenado, como se sua energia fosse sendo retirada. Quando ela estava a poucos passos, tudo ficou escuro, e o som cessou. Quando recobrou a consciência, Jonas estava de volta à sala de monitoramento. As câmeras mostravam os mesmos corredores vazios, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que algo havia mudado. Sentia-se diferente, mais pesado, como se carregasse um fardo invisível. Foi então que notou um reflexo na tela. Atrás dele, a mulher de cabelos longos estava parada, sorrindo. Na manhã seguinte, o supervisor o encontrou sentado, com o olhar vazio, incapaz de falar. Ninguém soube explicar o que aconteceu naquela noite, mas a fábrica, que já tinha fama de amaldiçoada, ganhou mais uma história aterrorizante para alimentar os rumores locais. A sombra no corredor perdido. Em um hospital público na periferia de Recife, Mariana começava seu primeiro dia como técnica de enfermagem. O turno noturno, conhecido pelos corredores quase vazios e pela iluminação precária, assustava até os funcionários mais experientes. Mariana, no entanto, estava determinada a fazer seu melhor e a não se deixar abalar pelas histórias de fantasmas que rondavam o hospital. Logo ao início do plantão, ela recebeu a incumbência de organizar os medicamentos no depósito do andar mais antigo, que ficava fechado na maior parte do tempo. O local, segundo os colegas, era evitado devido a relatos de barulhos inexplicáveis e figuras sombrias vistas pelo canto do olho. Mariana achou que era apenas uma brincadeira para assustá-la e decidiu encarar a tarefa sem hesitar. Ao entrar no depósito, notou o ar pesado e a ausência de qualquer som, como se o lugar estivesse isolado do resto do mundo. Enquanto organizava os frascos nas prateleiras, ouviu o som de passos lentos ecoando atrás dela. Quando se virou, não havia ninguém. Decidida a não deixar o medo tomar conta, continuou o trabalho, mas sentiu uma presença constante, como se estivesse sendo observada. Pouco tempo depois, Mariana notou algo estranho. Um dos corredores do depósito parecia mais longo do que o normal, estendendo-se para um ponto escuro que ela nunca tinha visto antes. Confusa, caminhou em direção à escuridão, mas o corredor parecia se alongar mais a cada passo. A sensação de estar sendo seguida aumentava, e um som de respiração pesada começou a ecoar pelo local. De repente, as luzes piscaram, e Mariana viu uma sombra no final do corredor. Era alta e parecia se contorcer de maneira antinatural. Quando ela chamou, tentando parecer firme, a sombra deu um passo à frente, revelando a figura de um homem em trapos, com o rosto parcialmente desfigurado. Ele não falava, mas gesticulava como se pedisse ajuda, estendendo as mãos para ela. Assustada, Mariana recuou, mas tropeçou e caiu.
Quando levantou o olhar, o homem estava bem à sua frente, sussurrando algo que ela não conseguia entender. As palavras pareciam uma mistura de lamento e aviso. Antes que pudesse reagir, tudo ficou escuro novamente, e ela ouviu apenas o som de risadas distorcidas ao seu redor. Mariana despertou no chão do depósito, com os medicamentos espalhados ao seu redor. O local estava normal novamente, sem o corredor alongado ou qualquer sinal do homem. Ela voltou para a enfermaria e tentou contar o ocorrido aos colegas, mas eles riram, dizendo que todos tinham suas alucinações no primeiro dia. No entanto, algo a incomodava. Sua mão direita estava suja de terra, como se tivesse cavado algo. Intrigada, voltou ao depósito durante o dia e encontrou uma marca no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Sob a marca, havia uma pequena cruz de madeira, quase enterrada no cimento. Após esse dia, Mariana pediu transferência para outro turno, mas nunca conseguiu esquecer os olhos do homem. Sempre que passava pelo depósito, sentia um frio subir pela espinha e a certeza de que algo ali clamava por ser lembrado. O hospital, já repleto de histórias macabras, adicionou mais um mistério à sua lista de segredos sombrios. Essas histórias nos mostram como o desconhecido pode se manifestar nos momentos mais inesperados. O que parecia ser apenas o início de um novo trabalho transformou-se em encontros sombrios que desafiam a lógica e despertam nossos medos mais profundos. Mas será que essas experiências foram um aviso, uma coincidência ou algo além da nossa compreensão? Agora eu pergunto, você já passou por algo que não consegue explicar? Alguma situação que fez sua espinha gelar ou que ainda hoje não consegue esquecer? Compartilhe nos comentários, pois quem sabe sua história seja o próximo mistério a ser desvendado aqui. A curiosidade nos leva a explorar o desconhecido, mas também nos confronta com perguntas sem resposta. Se essas histórias despertaram sua coragem ou seu temor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuamos a explorar as sombras, sempre em busca de respostas, ou de mais perguntas.